Eu vim diretamente de um velório para aqui. Por isso é que também estou um bocado mais formal. Mas não se preocupem demasiadamente porque eu não conhecia o gajo de lado nenhum. Eu fui lá porque uma amiga minha conhecia o falecido e pediu-me boleia, portanto eu fui levá-la. Quer dizer que o que eu lá fui fazer foi essencialmente isto. Só que eu devo ser muito bom a fazer isto. Ou então há alguma coisa na minha cara que denuncia alguma da profunda tristeza que eu sinto todos os dias da minha vida. Porque as pessoas na capela mortuária vinham-me todas dar os pêsames a mim. E aquilo ao início estava um bocadinho esquisito. Eu não sabia bem como é que havia de responder às pessoas, não é? As pessoas chegavam a dizer, lamento imenso a sua perda. E eu... Obrigado. Mas depois, com o passar do tempo, eu fui-me integrando na personagem, fui-me adaptando ao papel. E então, quando as pessoas chegavam, eu também já dizia as minhas palavras de ordem, não é? A malta chegava e dizia, lamento imenso a sua perda. Eu, não nos podemos deixar ir abaixo. É aguentar e cara alegre. Depois aquilo chegou ao corolário absurdo da própria mãe do falecido, portanto, a senhora que gestou aquela vida, que a pôs na terra e que a teve de haver a ser ceifada antes do seu tempo, veio ter comigo, pôs-me a mão no braço e disse-me, agora temos de ser fortes. E eu, quando ela me diz isto, eu já estou plenamente integrado na personagem. Eu já sou a personagem. Por isso eu ouço aquilo e só consigo pensar, temos... Mas a senhora faz alguma ideia do que eu estou a sentir neste momento? Por amor de Deus. Enfim. Querer associar-se à dor dos outros. Mas a culpa eu creio que a culpa talvez tenha sido um pouco minha. Porque quando eu cheguei à capela mortuária, houve 3 senhores muito simpáticos que se aproximaram e fizeram uma pergunta à qual eu talvez tenha dado a resposta errada. Porque as senhoras aproximaram-se e uma delas disse, muito simpáticas, uma delas disse-me assim, és tu o Afonso? E porquê é que eu digo que talvez tenha dado a resposta errada? Porque o meu nome não é Afonso. O meu colega, quando me chamou, teve o cuidado de não me chamar Afonso, justamente por causa disso. Só que a senhora fez a pergunta com uma súplica na voz, que me fez pensar que o Afonso deve ser uma pessoa mesmo muito importante na vida do falecido, ou era até há bem pouco tempo. No entanto, eram 8h30 da noite. O corpo estava ali desde manhã. E o Afonso não se dignou a aparecer. Se eu vou dizer à senhora que não sou o Afonso, aquilo que eu estou a dizer à senhora, olha, minha senhora, o Afonso está-se pouco cagando, está bem? Característica que eu partilho com ele, porque eu então nem sequer conheço a falecido de lado nenhum. Por isso eu fiz aquilo que qualquer bom cidadão faria e disse, Afonso é certamente o meu nome. Portanto, talvez tenha sido culpa. Já agora, uma história curtíssima, muito interessante. Também estava lá uma senhora idosa, que eu suspeito que fosse a avó do falecido, que estava a chorar e a dar beijinhos na cara do dito. E importa referir que a causa de morte foi que o falecido se atirou de um quarto andar. Portanto, presumivelmente ele terá ficado bastante descomposto, porque tinha havido recauchutagem ali. Aquilo não era o que veio de origem. Pronto, o homem parecia um bolo. Pronto, estava feito um bolo. E a senhora estava a chorar e a dar-lhe beijinhos. E quando decidiu que era a altura de parar de fazer ambas essas coisas, ela olhou para mim e disse-me assim, coitadinho, ficou tão diferente. E eu respondi a única coisa honesta que eu podia responder àquela senhora naquele momento, que foi, é verdade, minha senhora. Eu nem o reconheço. É uma tristeza. Bom, malta, qual é a semelhança entre uma embaixada e um brasileiro com dildo no cu? Ambos são consulados. Alguém aqui tem pancas por celebridades aqui? Alguém tem uma panca por uma celebridade por palmas? Não? Só eu? Eu tenho uma panca agressiva por uma celebridade muito específica, que é a Dona Maria Pia. Eu gosto de uma mulher pia. Para lhe mijar em cima. Bom...
Eu casei-me recentemente, casei-me agora faz 2 semanas que me casei, sempre com a mesma mulher. Só que, pá, quando a pessoa está casada há tanto tempo, a vida sexual começa a sofrer um bocadinho, não é? E a pessoa tende a encontrar formas de apimentar a relação. Por isso eu comecei a trair a minha mulher. Mas deixem-me sossegar-vos, porque eu faço um esforço consciente para optar sempre por prostitutas criadas ao ar livre. As pessoas dizem, isso sabe tudo ao mesmo, mas não, meus amigos. Nota-se muito bem a diferença. Porque a prostituta de cativeiro, para já chora muito mais. Depois já vem toda amassada, toda cheia de nódoas negras, já é uma coisa... Eu estou a pagar, quero ser eu a fazer as nódoas negras. Enfim, é uma miséria. Bom, vamos aliviar isto por palmas. Quem é que sabe o que é um navio negreiro? Navio negreiro. Ninguém não sabe. Como é que se chama, minha querida? Teresa? Teresa. Consegue explicar ao resto da turma, então, o que é um navio negreiro? No meu conceito, é um navio que transportava escravos. Exatamente. Palmas para a Dona Teresa. Eram, de facto, navios que zarpavam da costa portuguesa rumo à África, numa altura em que a viagem ainda demorava um bocadinho a fazer, e aí eram cheios até acima de matéria escrava, na forma de corpos humanos fisicamente aptos para o trabalho braçal. Ora, qual é a primeira e a derradeira característica do corpo humano fisicamente apto para o trabalho braçal? Estar vivo. O que é que a maioria destes corpos não estava quando chegavam ao Brasil para trabalhar? Não estavam vivos. Porque durante a viagem, a vasta maioria morria de fome, de sede, de doença, de infecção, de calor, de asfixia, de esmagamento e, claro, suicídio. Ora, eu trabalho em logística e transportes. Se eu fizesse uma cagada destas, com um carregamento seja do que for, podem ser tamagotchis, pode ser bacalhau de molhado e ultracongelado pascual. Eu estou na rua nesse mesmo dia. No dia seguinte eu estou à porta do centro de emprego, lado a lado com os descendentes dos que sobreviveram à viagem. Os portugueses fizeram isto durante séculos. Séculos. E em nenhum momento se lembraram de embrulhar os escravos em papel de bolhinhas. Pôr umas placas de esferovite para não irem a chocalhar, chegar todos rachados, todos moídos, todos cheios. Eu não sei qual é o gozo que dá a ter as coisas e deixá-las estragar. É uma tristeza. Mas pronto, olha. Enfim. No outro dia estava a fazer amor com uma moça... Estava a partir uma gaja. E a moça era da margem sul e tinha escoliose. Era uma torta de azeitão. Obrigado, malta.